E vamos ao nosso vídeo 2, sobre mais 5 pontos que você precisa analisar na hora que você vai visitar um imóvel para compra, especialmente apartamentos, nessa série de vídeos. Se você não viu o vídeo anterior, você já volta, já entra ali nesse link que tem na descrição aqui embaixo e assiste o primeiro vídeo da série. Mas, como eu falei lá, a primeira coisa que a gente analisa é geralmente os acabamentos, porque é aquilo que brilha os nossos olhos, ou é aquilo que nos aborrece de primeira, que são então acabamento de piso, acabamento das paredes. Tudo isso precisa ser verificado sim, mas o que você precisa estar atento? A gente precisa estar atento aos mínimos detalhes, e quando a gente tá um pouco ansioso, um pouco afobado para fazer essa visita, ou talvez com uma expectativa muito grande, por exemplo, encontrei um apartamento que é muito bom e tá dentro do preço do que eu consigo comprar. Quando você vê algo assim, você precisa conseguir analisar friamente esse imóvel, não deixar a emoção vir à tona e esquecer de ver coisas, ver detalhes que talvez sejam importantes. Então, qual que é a primeira questão em relação ao acabamento? É tentar ir ao mínimo detalhe. Então, a primeira questão, não dá para você ir visitar um apartamento para compra, especialmente, em 15 minutos no horário de almoço. Você precisa fazer uma visita detalhada, com calma. Afinal de contas, se você não fizer uma visita detalhada, com calma, você não vai nem conseguir ver lá aqueles primeiros 5 itens que eu falei no primeiro vídeo. Outra questão, como que você vai analisar em 15 minutos todos os detalhes desse imóvel? Analisar se não tem peças de cerâmica talvez quebradas, talvez com má qualidade, talvez outras coisas do detalhe, que às vezes a gente passa despercebido. Será que as torneiras, elas estão adequadas? Será que os sifões estão adequados também? Então, a gente precisa testar esse imóvel antes de sair comprando ou fazendo alguma coisa. A gente precisa conseguir olhar para ele em todas as suas dimensões, olhar cada um dos cantos. Será que não tem infiltração de água? Não tem infiltração de água do vizinho? Gente, isso é péssimo, é triste demais, tem que resolver. Resolve? Resolve. Mas é chato, porque é um negócio que mexe com 2 vizinhos, é o vizinho de cima que tem que pagar, enfim, é confusão. Então, a gente precisa ter uma atenção especial a todos esses detalhes, a todas essas questões. Outro ponto, você precisa abrir e fechar todas as janelas, todas as portas, verificar se não tem problema, se não tem alguma folha empenada, que a gente chama, que é quando talvez ela não esteja bem no lugar onde ela deveria. A gente precisa analisar sim, se as portas estão fechando adequadamente, se elas não emperram. Essa visita, ela precisa ser uma visita do detalhe, da atenção. Ah, mas eu vi que tem, mas tudo bem, eu aceito. Tudo bem, você aceita. Desde que esses problemas que você encontre, tipo uma torneira pingando, uma porta que não se fecha direito, talvez por conta de umidade, talvez algumas pequenas quebras na cerâmica, desde que tudo isso esteja embutido no preço ou que o proprietário esteja disposto a negociar por conta desses pequenos problemas que depois você deve, sim, arrumar. Outra questão, segundo ponto que a gente precisa estar atento numa visita é em relação a mofo e bolor, porque muitas vezes são feitos pequenos reparos para conseguir mascarar esses problemas. Então, às vezes, uma parede está mofada, eles pintam essa parede justamente para que, quando você for visitar, você não perceba. E aí, depois de alguns meses, essa bendita dessa umidade, esse mofo, esse bolor, reaparece com tudo, e aí já é tarde demais. Você já tá no imóvel, você já pagou por aquilo. E aí depois fica muito mais difícil de reaver. Dentro dos armários, se você tem um imóvel que já tem algum tipo de armário, você precisa abrir todas as portas, analisar lá dentro se não tem nenhum resquício. Outra coisa, mas não tem como então se eles estiverem mascarados? Tem, ainda assim tem. Então, esse imóvel, muitas vezes, quando ele tem esse mofo, muitas vezes isso gera uma questão que é uma sensação de umidade no próprio ambiente. Só que, de novo, em uma visita rápida, você querendo ver tudo rapidinho, ou você talvez muito emocionado e interessado, você acaba não se dando conta disso. Às vezes você sente um cheiro diferente no ar e isso já te leva a pensar que talvez possa ter algum mofo ou bolor. E aí aqui a atenção especial que você tem que ter é se você vai comprar uma cobertura ou se você vai comprar um apartamento térreo. Por quê? No apartamento térreo a gente pode ter a umidade vindo de baixo e aí você tem às vezes um apartamento que não está bem impermeabilizado, fazendo com que essa umidade suba, isso é terrível. E na cobertura pode acontecer também de você talvez não ter
um telhado adequado ou uma laje, o sistema de impermeabilização ter sido falho, e aí você tem um outro problema que o condomínio deveria resolver, mas que, como só o proprietário lá da cobertura sente, muitas vezes esse problema é simplesmente passado para frente. Outra questão, não vá fazer a primeira visita de noite com pouca luz, porque muitas vezes pela baixa luz, aí às vezes para visitar, o proprietário inclusive tira um pouco da luz, né? Tirou a iluminação ali, e aí isso faz com que pequenos itens, assim, de umidade, alguma coisa assim, não fiquem tão perceptíveis. Ah, mas é o único horário que eu tenho. Faz então a primeira visita, e se você realmente colocar esse imóvel como um dos imóveis possíveis para você comprar ou você alugar, aí sim você pede para fazer uma segunda visita, nem que seja uma visita rápida, em um horário durante o dia, para que você consiga verificar especialmente essas questões de umidade e de mofo. Então, o terceiro ponto que a gente precisa estar atento é também com esses nossos amiguinhos bichinhos que insistem, às vezes, em entrar na nossa casa e ficar lá, que são os cupins. Gente, uma infestação de cupim é uma coisa séria, é uma coisa terrível e que precisam ser tomadas providências muito drásticas. Então, se você arredar uma portinha de qualquer coisa nesse imóvel e você vê uns farelinhos brancos, meio beges, já liga o alerta, porque isso quer dizer que nesse ambiente a gente tem uma infiltração de cupins. Ah, mas e se eles tiverem limpado antes? Se eles tiverem limpado antes, você precisa fazer talvez uma técnica de dar uma batidinha nas portas, em móveis também, para você ver se não caem alguns farelos. Por quê? As portas geralmente são aquele item que duram por muito e muito tempo, às vezes elas têm a idade do imóvel, e geralmente é ali que a gente cria os cupins, os primeiros focos de cupim, e que se essas portas não forem retiradas e trocadas, esses cupins eles vão se infestar por todos os móveis que você tenha na casa. Então, não só móveis, né, mas às vezes um forro de madeira, o piso, isso assim é terrível, é algo que vai gerar muita chateação e também algumas reformas que podem, inclusive, não ser suficientes. Uma outra coisa que você precisa estar atento, então, nesse sentido, é se não existem infestações de cupim no prédio, em outros apartamentos. E aí aqui a preocupação é especialmente em apartamentos mais antigos, né? O próximo ponto, como a gente falou lá no vídeo anterior, a gente precisa estar atento à insolação. Mas não é só insolação que significa iluminação. A gente precisa estar atento também a como é a ambiência desse lugar. Isso não é só relacionado ao quanto de sol pega diretamente nesse imóvel. Por quê? A gente tem luz vindo do céu também, e a questão interna do imóvel não é só relacionado ao quanto de luz entra no cômodo, mas também ao quão profundo esse cômodo é. Então, o que acontece? Quando a gente começa a ter cômodos muito profundos, apartamentos muito profundos, digamos assim, é um apartamento que o cômodo tem 6, 7 metros, e a gente tem uma janela aqui nessa lateral. E aqui a gente tem 6, 7 metros, 8 metros, 9 metros, sem mais nenhuma janela. Isso quer dizer que a gente tem uma área muito grande para ser iluminada por um único ponto externo. Isso faz com que, muitas vezes, a gente não tenha iluminação suficiente em todo esse cômodo. E aí, isso faz com que você tenha que recorrer à luz artificial, mesmo durante as horas mais ensolaradas do dia. Isso tem problema? Não tem problema. Teoricamente não tem problema, né? O humano inventou a luz, a gente tem várias técnicas para fazer com que esses ambientes se tornem agradáveis e confortáveis, mas você precisa ter ciência disso e também precisa ter noção de que quanto mais iluminação natural você tem entrando em um cômodo, melhor mais confortável esse cômodo se torna, mais salubre esse cômodo se torna, então mais saudável também se torna esse cômodo. E, além disso, a gente tem uma questão de sensação. A sensação nesse cômodo é muito melhor, fazendo com que a tua permanência ali seja mais longa. Portanto, um imóvel com baixa iluminação ou com cômodos que possam ser muito grandes, muito longos e com pouca iluminação natural fazem com que você se sinta menos confortável, você se sinta com mais mau humor, porque você está só exposto ali a uma iluminação artificial. E além disso, fazem com que você tenha menos economia. Afinal de contas, nessa situação, você vai acabar gastando muito mais em energia elétrica por conta de deixar a luz sempre ligada. Então, esse ponto às vezes não é muito analisado. E uma outra questão também é que muitas vezes o proprietário acaba deixando
uma iluminação muito forte nessa parte mais escura da casa. E quando o corretor entra ali para te mostrar essa casa, esse apartamento, ele rapidamente vai lá e liga as luzes para não dar nem tempo de você ver que aquele cômodo é mal iluminado. Então, prestar muita atenção em relação à dimensão do cômodo e o tamanho da abertura externa que vai dar essa iluminação. Além, é claro, do que você possa ter na frente desse apartamento, dessas aberturas que possam impedir a tua entrada de luz solar e também entrada de luz do céu. Então, por exemplo, eu tô aqui nesse apartamento, eu tenho aqui um prédio, tô aqui nesse apartamento e aqui na frente a gente tem um outro prédio muito grande. Ah, mas não seria a fachada que pega sol mesmo. Ok, mas você precisa entender que esse outro prédio vai fazer sombra não só em relação ao sol, como também em relação à iluminação, fazendo com que o teu apartamento seja mais escuro do que ele deveria, porque ele vai olhar menos para o céu. Então, fique atento em relação ao quanto de céu, o quanto de azul você vai ter contato a partir dessas aberturas. E aí, por último, a gente tem um outro item que, junto com a iluminação natural, junto com a insolação, faz muita diferença, que é a ventilação desse apartamento. Então, apartamentos que estão voltados só para uma fachada, aquele apartamento que está no miolo do prédio, ele não tem muita ventilação. Qual que é o conceito que a gente tem de ventilação cruzada e que é aquilo que a gente deve buscar na maior parte das nossas obras? Que é justamente você ter um caminho para o vento, ou seja, o vento entra por uma janela, por uma abertura e passa chegando até outra abertura. Como que a gente consegue isso? A gente consegue isso especialmente em apartamentos de esquina, né? Apartamento que tem ali duas fachadas externas. Por quê? Porque aí, se você tem duas fachadas, o vento vem, ele vai entrar por uma abertura e provavelmente ele vai conseguir sair por outra via de regra. Ou apartamentos também que vão de uma lateral à outra do prédio. Então, fazendo com que a ventilação seja perfeita. Mas hoje em dia, esse tipo de apartamento é raridade. Mas então, qual que é a atenção principal que você tem que ter? Especialmente daqueles apartamentos que tem só uma fachada, tá? Então, geralmente, qual é a configuração? A gente tem aqui um apartamento, aqui outro apartamento e um apartamento aqui no meio. Então, esse apartamento dessa esquina vai conseguir ventilar melhor. Esse outro dessa esquina, esse aqui desse canto, vai conseguir ventilar bem, via de regra. Esse outro aqui desse outro canto, vai conseguir ventilar bem. Agora, esse apartamento que tá aqui no miolo, então aqui a gente tem uma circulação, do outro lado tem outro apartamento. Esse apartamento aqui do miolo, entre as duas esquinas, então ele tem parede e parede de vizinho e ele tem uma parede externa. Esse apartamento, ele corre um risco de ter mais problema em relação à ventilação, porque é muito mais difícil você conseguir fazer uma ventilação cruzada nele. Essa ventilação, ela tem que vir, ela tem que entrar nesse apartamento e sair pela mesma fachada. E o vento tá vindo ali do mesmo ponto. Então você cria um lugar onde você não consegue fazer esse vento circular. E aí, claro, a atenção também em relação aos apartamentos mais altos, porque aí você corre o risco de ter uma ventilação absurdamente grande, excessiva, fazendo com que se torne, inclusive, desconfortável você abrir as janelas. Então, já vi muitos casos de problemas que a gente tem que você não pode nem abrir a janela. Ou, pior ainda, janelas tão ruins, esquadrias tão ruins, que fazem com que você fique o tempo todo com aqueles unidos ali, aquele ventinho entrando pelas quinas aquele ventinho que entra pelas quinas dessas esquadrias. Então, esses cuidados em relação à ventilação fazem muita diferença também na hora de você escolher um bom imóvel, um imóvel confortável para você morar. Porque imagina então uma situação. Imagina que você tem um imóvel que ali só tem uma fachada para o exterior e você tá voltado a oeste, ou seja, você tá com o sol todo da tarde pegando no teu apartamento, sem conseguir ventilar direito. Então, aquela parede vai esquentando e vai esquentando. O vento vem, mas ele não flui ali dentro. Isso faz com que você vá criando uma sauna. Não tem ar-condicionado que resolva, porque o calor que você tem ali é um calor que irradia da parede e não tem vento nenhum que faça com que esse calor se dissipe. Então, essas questões, elas são importantes e, claro, esses pontos que eu tô trazendo para vocês são pontos a serem analisados, mas eles têm que ser aplicados
caso a caso. Em cada visita, em cada imóvel que você for, você vai ter uma condição, vai ter questões diferentes para analisar. E você vai ter que definir o que é melhor eu priorizar. Será que é melhor a iluminação? Será que é melhor eu priorizar o espaço interno? Em qual deles eu vou me sentir mais confortável? Qual deles vai ser mais agradável? Qual deles vai valorizar mais por conta dessas questões que eu falei e tantas outras? Então é justamente para ajudar você a conseguir responder essas questões de acordo com as suas necessidades e de acordo com o que você tem de melhores opções dentro do mercado, que eu criei a Jornada do Imóvel Certo. A Jornada do Imóvel Certo ajuda você a escolher um imóvel adequado dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades e dentro das melhores opções de mercado, fazendo com que você esteja atento e aplique toda a metodologia em todas as visitas que você vai fazer a um imóvel, a fim de você conseguir analisar cada um desses pontos com bastante clareza e profundidade, a fim de fazer uma escolha melhor na hora de comprar um imóvel. Porque afinal de contas, ninguém quer comprar errado um imóvel, ninguém quer fazer um investimento tão alto e em pouco tempo perceber que fez uma escolha totalmente errada por conta talvez de uma desatenção, por conta talvez de alguma questão que você não esteve atento na hora de você visitar ou na hora de você comprar esse imóvel. Então, se você está nesse processo de compra ou está interessado em começar a buscar um imóvel para compra, entender como que você consegue comprar um imóvel, como você consegue escolher um bom imóvel para você, acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo. E claro, se você curtiu esse vídeo e tem interesse em mais conteúdos como esse, já dá um curtir e também me segue para saber mais dicas de como escolher bons imóveis.